Deus abençoe você que está aqui conosco pela primeira ou pela segunda vez, seja muito bem-vindo. A Family não é uma igreja para você frequentar, nós somos uma família para você pertencer. Então se sinta em casa, acolhido, e que você tenha uma experiência incrível nessa quarta-feira. Que você saia daqui com uma resposta de Deus. Amém? Que você saia daqui com uma resposta de Deus. Que você saia daqui com um milagre. Amém? Gente, que alegria poder servir vocês nessa noite, poder compartilhar uma palavra com o coração de cada um de vocês. Mas antes, o último domingo foi o lançamento da segunda edição do meu livro, O Processo, a ponte que te conecta ao seu propósito. E eu quero agradecer a todos os que adquiriram. Quantos aqui compraram domingo? 3 pessoas. Minha fé foi pouca, eu trouxe só uma caixa. E eu quero agradecer você que adquiriu. E se você não estava aqui domingo e deseja adquirir, assim que nós terminarmos essa celebração, eu vou estar bem ali no fundo e você pode adquirir a segunda edição. Estou recebendo boas notícias, bons feedbacks, e eu tenho certeza que esse texto vai abençoar o seu coração. Se você está no meio de um processo, esse livro vai ser um tônico que vai te ajudar e te fortalecer a não pular o processo, para que você chegue ao centro do propósito de Deus. Alguém gostaria de ganhar esse aqui? O pessoal está ligado. Meu Deus. Então passa lá, adquira, e eu tenho certeza que o seu coração será muito edificado com essa leitura. Evangelho de Jesus, escrito por João, vamos ler no capítulo 9, a partir do versículo 1, até o versículo de número 9. A minha versão é a versão ARC. Assim que você encontrar, pode dizer amém, dá um glória aí. Evangelho escrito por João, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 1 até o 9. Posso ler? Está escrito assim o texto: E passando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vamos lavar. Sim ou não? Não. E disse Jesus: Vou enviar alguém para te ajudar a chegar no tanque. O que Jesus disse, gente? Vai, lava-te no tanque de Siloé, abre parênteses, que significa o enviado. São 38 degraus para se chegar até esse tanque. Aí olha o que o texto diz: Foi, pôs e lavou-se, e voltou vendo. Vou repetir essa parte aqui mais devagar, a repetição é didática. Foi, pôs e lavou-se, e voltou vendo. Então, os vizinhos fofoqueiros, aqui na minha versão, os vizinhos fofoqueiros, que dantes tinha visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este. Outros: Parece-se com ele. Mas ele dizia: Sou eu. Amém.
Coloca, por favor, o meu tema nessa noite. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o processo de um milagre. Vamos ler todo mundo? 1, 2, 3. O processo de um milagre. Pode melhorar? O processo de um milagre. Você já imaginou como seria a sua vida se você não pudesse enxergar? Você já imaginou como seria a sua vida se você não tivesse a capacidade de ver? Não poder ver o brilho do sol? Não poder ver a beleza da natureza? Não poder enxergar a beleza das cores? Quem aqui já tentou procurar alguma coisa no escuro? É difícil, sim ou não? Mais difícil do que procurar uma coisa no escuro é procurar uma coisa que a sua esposa mudou de lugar. Os casados aqui sabem o que eu estou falando. Cadê o prestobaba? Está aí, não está. Aí a esposa vai lá e o prestobaba está lá. Mas o homem é meio cego. Mas tudo bem. Pior do que a cegueira física é você viver numa cegueira espiritual. Por quê, pastor? Porque os olhos são inúteis quando a mente é cega. Você pode repetir isso? Os olhos são inúteis quando a mente é cega. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então guarde uma coisa no seu coração: a cegueira física nos impede de ver a criação, mas a cegueira espiritual nos impede de enxergar o Criador. Uma pessoa cega espiritualmente, ela consegue enxergar o pecado de todas as pessoas, menos os que ela comete. Não sei se eu falo isso aqui, está começando. Você sabia que falar do pecado dos outros não te faz uma pessoa mais santa? Apenas um pecador fofoqueiro? Falei, tô leve. E tem gente que ainda espiritualiza. Precisamos orar pelo irmão José. Por que você não está sabendo, irmão? Rapaz, o Zé. Uma pessoa cega espiritualmente, ela não consegue perceber a ação de Deus nas mínimas coisas. E uma pessoa que não consegue enxergar a ação de Deus nas mínimas coisas, não vai conseguir enxergar a ação de Deus nas grandes coisas. Talvez você não tenha percebido e não tenha noção de que diariamente, de forma constante, o inferno arquiteta planos, ele arma laços, ele aponta as suas setas e as suas lanças para tentar nos destruir. E a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando uma brecha, uma abertura para poder nos destruir e acabar conosco. Mas se a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, a Bíblia também diz que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, para nos guardar e nos livrar. Tem alguém comigo aqui? Então você vai perceber que pessoas cegas espiritualmente, elas não conseguem enxergar a presença de Deus. Elas não conseguem ver a presença de Deus num prato de comida. Elas não conseguem ver a presença de Deus num copo d'água. Elas não conseguem ver a presença de Deus numa porta que se abriu. Elas não conseguem ver a presença de Deus, a providência de Deus nos detalhes. Para você chegar aqui, você não tem noção do quanto de livramento você recebeu. Você não teve sorte, irmão. Foi a mão de Deus que te trouxe até aqui. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Você não teve sorte.
Foi a mão de Deus que te preservou, que te guardou, que te livrou. O diabo vinha armando laços e o anjo de Deus vinha quebrando, destruindo, para que você chegasse nessa cota de guerra, para poder levantar as mãos e adorar a Ele. Em João capítulo 9, nós temos o relato de um milagre inédito. Diga comigo, um milagre inédito. Quando você vê o versículo 32, por que esse milagre causou um espanto naquela região, naquela geografia? Versículo 32: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Então Jesus está realizando um milagre inédito, Esse milagre realizado por Jesus, ele tinha como propósito revelar a sua divindade, porque segundo a cultura judaica, somente o Messias, somente Deus poderia abrir os olhos de um cego de nascença. Então quando João retrata o milagre aqui em João 9, ele está tentando ativar a nossa fé. Quando João Batista envia discípulos até Jesus, para perguntar se ele de fato era o Messias, ou eles teriam que esperar outro, qual foi a resposta de Jesus? Voltem para João e anunciem para ele. Anunciar o quê? As coisas que vocês estão ouvindo e vendo. E o que nós estamos ouvindo e vendo? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Então o que nós vemos aqui no capítulo 9 é exatamente essa manifestação gloriosa das obras do Messias. E aqui nesse texto nós temos revelado para nós o processo de um milagre. E é sobre isso que eu quero discorrer um pouco aqui com vocês. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, pastor, fala para mim sobre o processo do milagre. O processo do milagre começa no versículo 1, com a primeira expressão do texto. João vai dizer que Jesus passou. O que ele diz? Jesus passou. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus passou. Então o primeiro passo no processo para a realização de um milagre está no versículo 1. E o versículo 1 começa dizendo que Jesus passou. Isso aqui é interessante, por quê? Porque o mesmo texto que diz que Jesus passa, não diz o dia que Jesus passou. O mesmo texto que diz que Jesus passou, não diz o mês que ele passou. Talvez esse seja o nosso maior problema. Talvez essa seja a nossa maior crise. Criar expectativas em dias, em pessoas e em ambientes. As pessoas oram, buscam, clamam, pedem uma resposta, mas elas se esquecem que Deus não está preso a um dia da semana. Deus não está preso a uma pessoa. Alguém está comigo aqui ou não? Ai, que dia que é hoje da semana? Hoje é quarta-feira, hoje é mais fraco, né, pastor? Que geralmente assim, domingo que é o Power Mega Blaster. Quem é que vai ministrar hoje? Quem é que vai cantar hoje? É conferência? Tem alguém de fora? O que isso ensina para nós? Que Jesus, ele não passa dentro do nosso cronograma. Jesus não passa dentro do nosso calendário. Já pensou se o texto diz que Jesus passou numa segunda-feira? Ia ter um monte de crente segundeiro. Não, porque o dia que Jesus passa, irmão, é na segunda. Já pensou se o texto diz que Jesus passou numa quarta? Irmão, isso aqui ia estar gente um em cima do outro. Gente no chão, gente em pé. Por que o texto não diz o dia, a semana e nem a hora que Jesus passou? Porque Jesus não passa dentro do nosso calendário.
O relógio de Deus não se ajusta ao nosso relógio, mas quando Ele determina passar, todos os relógios trabalham para que um milagre aconteça. Pastor, me diz um dia, eu não sei. Me diz o momento, não sei. Me diz a semana, não sei. Me diz o mês, também não sei. A única certeza que nós temos é que Ele vai passar. Oh, aleluia. A única certeza que nós temos é que Ele vai passar. Tem gente que acha que Ele passa só na conferência. Tem gente que acha que Ele passa só no final de semana. Quem aqui já foi no cinema? Já foi no cinema? Quando você vai no cinema, você sai no meio do filme para comprar pipoca. Sim ou não? Não? Quando a gente vai no cinema, a gente compra pipoca? A gente vai no banheiro? A gente compra o refrigerante? A gente compra o suco? A gente compra o chocolate? Por quê? Porque o filme não vai esperar. Olha o silêncio da morte. A palavra está sendo ministrada. Deus está se comunicando com a igreja. Jesus decide passar para responder à oração. O miserável foi no banheiro. Aí a pessoa ora, pastor, estou levantando todo dia 3 da manhã. Porque de madrugada a fila é menor, só que lá no Japão está todo mundo acordado. Era meu sonho falar isso aqui. Não, pastor, porque na madrugada a fila é menor. Os coreanos, os chineses, tudo acordado orando junto com você, Zé. Aí a pessoa ora, faz propósito, jejua. Na hora que Deus vai dar a resposta da oração, ele está lá na lanchonete. Deus está falando aqui, aleluia. Não sei quando eu volto mesmo na quarta de guerra, então eu vou falar tudo hoje, irmão, aleluia. Eu tenho um amigo que congregava comigo lá no interior de São Paulo, e ele queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Queria muito, ele desejava muito, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí ele comprou uma passagem e foi lá para um congresso de missões muito conhecido, muito famoso, lá no sul do Brasil. Falam, porque lá não tem jeito, irmão, é 10 dias de congresso, só tem os que arrota fogo, cospe brasa, só os pregadores top. Meu Deus, irmão, você fazer o trem, véio. Você está achando que eu sou frio? Também sei fazer o The Fly, Manai. Aí ele foi lá para Santa Catarina. Irmão, só os pregadores top, os cantores top, aquela multidão, gente arrebatada, irmão. Primeiro dia, caiu neve nele. Segundo dia, a Frozen abraçou com ele assim, filho, eu estou aqui. Terceiro dia, nada, uma semana de congresso, nada, e culto de manhã, tarde, noite e madrugada. 10 dias de congresso, ele foi desejando ser batizado com o Espírito Santo e voltou sem ser batizado. Aí ele foi num culto de oração na igreja dele. Quem estava lá? A Maria, a Joaquina, o Zé. Jesus deu uma olhada e disse, é hoje que eu vou passar aqui. Enquanto a irmã Maria, cheia de simplicidade, sem conhecer muita exegese e teologia, começou a falar de Jesus, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque a única certeza que nós temos é que Jesus vai passar. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, por isso, meu irmão, fica ligado, porque a qualquer momento Ele pode tocar na sua saúde, a qualquer momento Ele pode mudar a sua rota, a qualquer momento Ele pode mudar a sua sorte. Alguém está entendendo essa palavra? Fica ligado.
ligado. Tem alguém acordado aí do sol? Diga, meu irmão, fica ligado. Diga para alguém aí do sol, fica ligado, porque a qualquer momento Jesus pode passar. E quando Ele passa, Ele abre porta. Quando Ele passa, Ele cura enfermidade. Quando Ele passa, Ele liberta. Quando Ele passa, o fogo cai. Quando Ele passa, os céus se abrem. Alguém pode celebrar essa palavra? Uou! Aleluia! O texto diz que Ele passou. Segundo passo no processo do milagre, Jesus passa e viu um homem cego de nascença. Então perceba que quando Jesus passa, Ele faz um diagnóstico da situação que ele estava vivendo. E Ele é detalhista. Ele não era apenas cego, Ele é cego de nascença. Quem contou para Jesus? É a primeira vez que Jesus se encontra com ele. Jesus olha, ele nasceu cego. Não foi um acidente. Ele não perdeu a visão. Não foi uma enfermidade. Ele nasceu cego. Então perceba que quando Jesus passa, Ele passa fazendo um diagnóstico. Ele passa reconhecendo a causa da nossa dor. Ele passa e Ele conhece a raiz do problema. Escute, quando Jesus passa, ou quando Ele passa e Ele sonda os lugares mais profundos da nossa alma. Quando Jesus passa, Ele esquadrinha os lugares mais escondidos do nosso coração. Ele sabe o que te entristece. Ele sabe o que nos coloca para baixo. Quantas vezes a gente tenta esconder o fato do que estamos passando. Escondemos as marcas, escondemos os traumas, escondemos as decepções. A gente coloca a nossa máscara de alegria e a gente vem para o culto, aleluia, para que ninguém perceba as nossas dores. Mas não dá para se esconder de um Deus que nos conhece por dentro. Você conseguiu esconder do seu marido, do seu pai, da sua mãe, dos seus melhores amigos, mas não dá para esconder de um Jesus que te sonda e te conhece. Quando Jesus passa, Ele vê as causas, Ele conhece as razões, Ele conhece as circunstâncias. Até quando você está em oração, em silêncio, Ele consegue ouvir o seu coração falando. Primeiro passo, Ele passa. Segundo passo no processo, Ele identifica a raiz do problema. Ele sabe que aquele moço, que aquele homem é um cego de nascença. Versículo 2. Os discípulos começam uma discussão teológica a respeito do problema dele. Na cultura judaica, as enfermidades eram resultado de quebras de princípios. Quando Jó foi submetido àquele processo doloroso, todo o livro de Jó se baseia em quê? Na tentativa dos amigos em convencer Jó de confessar os seus pecados. Confessa, Jó. Coloca para fora. O que você está escondendo de Deus? E os amigos estão ali. Jó, coloca para fora. Você perdeu tudo porque você está em pecado. Você perdeu tudo porque você pecou. Confessa, porque sua vida vai mudar. Infelizmente a teologia dos discípulos estava totalmente equivocada. Por quê, pastor? Porque existem desertos que nós entramos com os nossos próprios pés. Estabelecemos alianças erradas. Quebramos princípios, fruto de desobediência, precipitação. Precipitação não é fazer a coisa errada, é fazer a coisa certa no time errado. Fala comigo, pelo amor de Jesus. Agora existem desertos que é o próprio Deus quem nos conduz. Quando Jesus saiu da água do Jordão após ser batizado, o texto diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus passa, Ele conhece, Ele identifica a raiz do problema, e os discípulos começam uma discussão. Quem é que pecou? Será que foi ele que pecou? Será que foi os pais que pecaram? Será que é ele que não presta? Será que é o pai que não presta? Será que é a família que não presta? Você sabia que tem gente que lê uma página da sua vida e sai falando um livro inteiro? Repete ou não?
Tem gente que lê uma página da sua vida e sai falando um livro inteiro. Mas ele não vem nesse culto não, graças a Deus. Aí olha o versículo 2. Esse cara é cego, ele é? Mas ele não era surdo. Ele era cego, mas não era surdo. Os discípulos estão discutindo sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre a causa do problema dele. Ele é cego, mas está ouvindo tudo. Deve ser ele que não presta, miserável. Deve ser o pai dele, ô família lascada. Ô que azar nascer numa casa assim, hein? Olha aí, ó. Ele está colhendo os frutos que o pai plantou, das sementes que o pai plantou. E ele está ali, cego e ouvindo. Agora prepara para dar um glória a Deus, hein? Ele é cego, mas está ouvindo. E você não vê ele reagir à discussão sobre a sua própria vida. Ele tem o direito de responder, mas ele não responde. Ele tem o direito de falar, mas ele não fala. Às vezes é necessário ficar calado, mesmo tendo o direito de falar. Vou repetir isso aqui para você não esquecer. Às vezes é necessário ficar calado, mesmo tendo o direito de falar. Nem toda situação merece uma reação. Às vezes a melhor resposta para o tolo é o silêncio. Anote isso. Aprenda a reagir com inteligência quando você for tratado com ignorância. É possível silenciar a boca de um tolo sem você precisar abrir a sua. Achei que você ia falar alguma coisa agora, mas... Filhão, por favor, coloca o versículo 3 aqui, o pessoal está me olhando estranho. Versículo 1, Jesus passa. Versículo 2, tem uma discussão teológica com relação à raiz do problema que ele está vivendo. Ele é cego, mas não é surdo. Ele tem o direito de se autodefender, mas ele fica calado. Quem é que não presta? Será que é ele? Será que é o pai dele? Ele poderia ter levantado a mão. Eu nasci cego, não escolhi não. Mas ele mesmo tendo o direito de se defender, ele fica calado. Aí olha como começa o versículo 3. Quando ele se cala, vou esperar. Quando ele se cala, Jesus respondeu. Ele tem o direito de falar. Ele tem o direito de se auto-justificar. Ele tem o direito de se autodefender, mas ele não usa desse direito. E quando ele fica calado, mesmo tendo o direito de falar, Jesus entra na briga. Achei que você ia pular da poltrona, essa é a melhor parte da mensagem. Quando ele silencia, quem responde para ele é Jesus. Os discípulos estão discutindo, quem é que não presta? Será que é ele? Será que é a família dele? Será que é a mãe dele? Será que é o avô dele, o tataravô dele? Aí Jesus entra na parada, ó, deixa eu responder um negócio aqui para vocês. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim. Ele está passando por isso. Ele está nesse deserto. Ele está sendo submetido a esse processo para que se manifeste nele as obras do meu Pai. Eu vou repetir isso aqui. Enquanto os discípulos estão discutindo do que não sabem, do que não tem discernimento. Irmão, se você não tem discernimento, cala a boca. Com carinho eu estou falando, tá? Ficou pesado não, né? Ficou não, então vou repetir. Se você não tem discernimento, irmão, cala a boca. Ó, fica quietinho, deixa lá. Tá ansioso, varão? O 3. Se você não tem discernimento,
para falar sobre alguma questão, sobre alguma situação, é melhor você ficar calado. Por quê? Porque quando você começa a falar de coisas que você não sabe, logo logo Jesus vai entrar na parada. Logo logo Jesus vai entrar na parada, e quando Jesus entra na parada, ele tem o diagnóstico. Quando Jesus entra na parada, ele tem a resposta que silencia os nossos acusadores. Eu vou repetir para o pessoal aqui da Diego, agora espera também. Deixa eu falar para o pessoal da direita agora aqui. Enquanto você está gastando palavras, tentando se auto-justificar, se auto-defender, por quê, não vai mudar nada. É melhor você silenciar, mesmo tendo o direito de falar: pastor, não tenho sangue de barata não, pastor. Pastor, eu sou sanguíneo, colérico, hemorrágico. Pastor, aqui comigo é assim, bateu, levou. Mas agora você é crente, aleluia. Pastor, quando eu vejo, já estou falando, já estou me justificando, já estou me defendendo. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou responder por você. Deus está falando para alguém nessa noite: eu vou entrar na sua causa, eu vou responder por você. E quando Jesus abrir a boca, ele vai silenciar os acusadores, ele vai silenciar os injustos, ele vai silenciar aqueles que falam do que não sabem. Alguém pode levantar uma das mãos lá em cima para receber essa palavra? Quando Jesus responder, ele vai ter a palavra que vai silenciar aqueles que falam que não sabem, aqueles que falam que não conhecem, aqueles que falam sem discernimento. Jesus tem a resposta que vai silenciar os nossos acusadores. Quem pode celebrar essa palavra? A resposta de Jesus vai silenciar os seus acusadores. A resposta de Jesus vai calar aqueles que te perseguem. A resposta de Jesus vai calar aqueles que não sabem que você está passando por um processo que faz parte de um propósito, e o propósito maior é o nome de Deus ser glorificado. Meu irmão, você não está sofrendo em vão. Deus vai construir uma obra gloriosa através de você, através desse processo. Eu vou repetir isso para alguém: você não está nesse deserto à toa, você não está nesse processo em vão. Deus vai construir uma obra tão gloriosa, tão grandiosa, que alguém vai olhar e vai dizer: agora eu estou entendendo. O que você estava passando era um processo cujo propósito era te levar ao destino de Deus. Oh, aleluia. A resposta de Jesus vai revelar que o seu sofrimento vai se transformar num grande testemunho. Alguém diz amém por isso? Eu vou repetir: a resposta de Jesus vai revelar que o seu sofrimento, o seu deserto, a sua depressão, essas crises de ansiedade, ela faz parte de uma construção e será transformada num grande testemunho. Você pode me ajudar a pregar ou não? Eu vou dizer umas coisas aqui e você vai gritar bem alto: será para a glória de Deus. Me ajuda ou não? Vai ficar bonito ali no vídeo. A sua maior luta. Não, mas ficou desritimado. Tem que ser assim, uníssono. Todo mundo juntinho, amém? Tem como cortar essa parte aí? Voltar? Tem? Depois você corta lá. A sua maior luta, a sua maior crise, a sua maior dificuldade, a sua maior angústia, a sua maior frustração, a sua maior ferida, o seu vale mais profundo, esse deserto que parece que não tem fim, diga bem forte: será para quê? Será para quê, family? Será para quê, family? Será para a glória
glória de Deus, o nome do Senhor será glorificado. Alguém pode quebrar o silêncio para celebrar? Vai ser para a glória de Deus. Diga bem forte comigo: ele nasceu cego para que o poder de Deus fosse visto. Meu Deus, já é 9h25, eu tenho que terminar. Falta 3 versículos ainda. Aí o versículo 6 diz que Jesus cuspiu na terra. Ele cuspiu aonde? Cuspiu na terra. E ele fez lodo com a saliva. E eu acho interessante isso. Por quê? Porque ainda bem que ele é cego. Mas ele deve ter ouvido Jesus puxando bem fundo. Ele deve ter ouvido, eu tenho certeza que ele ouviu Jesus. E ele deve ter pensado assim: que é isso? Aí Jesus cospe na terra. Ainda bem que ele era cego, graças a Deus. Porque se ele não fosse cego, eu fico imaginando ele olhando Jesus. Se ele fosse mudo, já pensou? Jesus pegando lodo e vindo assim na direção dele. Irmão, eu já ia. Jesus, põe a mão na minha cabeça, pelo amor de Deus. Por que bem na minha vez? Bem na minha vez essa nojeira? Não tinha um outro método mais higiênico, mais tranquilo? Ainda bem que ele era cego. Por quê, pastor? Porque a sua cegueira o deixou sensível para a forma como Jesus ia operar. Na condição de necessitado, meu irmão, você não pode escolher a forma como Deus vai agir. Fala ai, pelo menos. Na condição de necessitado, meu irmão, você precisa estar sensível para a forma como Deus vai agir. Por quê? Porque Deus, ele não age de maneira uniforme. Deus age de maneira multiforme. Tem gente que quer colocar Deus dentro de uma caixa. Tem gente que quer formatar Deus. Não, Deus só se manifesta assim. Não, Deus só se manifesta dessa maneira. Não, Deus só vem dessa forma. Eu leio a Bíblia inteira há mais de 15 anos. Todos os anos eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E uma das coisas que eu percebi nas minhas leituras é que Deus não tem um padrão. Deus não tem um padrão. Aí a gente espera um reboliço. Aí Deus se revela a Elias através de uma brisa suave. Aí a gente espera uma pessoa rica. Aí Deus usa uma viúva pobre. Aí a gente diz assim: não, Deus só usa o pobre. Aí Deus usa a sunamita, que era rica. Não, aí nós falamos assim: não, Deus só usa os intelectuais, aqueles que formaram em Harvard, em Oxford, aqueles anelzão assim, bonitão. Aí Deus pega um pescador, Pedro, levanta ele em Atos, e ele vai ser o porta-voz da igreja. Aí você fala assim: não, Deus usa só os matutos. Pastor, a letra mata. Tem que ser só fogo. Aleluia. Tem que ser só manto e mistério, labacheias. Aí Deus pega um Paulo e faz dele o maior missionário do seu tempo. Escute. Não questione a forma, a maneira como Deus vai agir. Independente da forma, do jeito, pode ser estranho, pode não caber na sua mentalidade, no seu raciocínio.
Ah, mas eu achava que Deus ia responder de uma outra forma. Eu achava que Deus ia usar outra pessoa. Eu achava que Deus ia se manifestar de outra maneira. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui, Deus está tocando em ossos de pessoas. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está tocando na corrente sanguínea de pessoas. Enquanto eu estou ministrando essa palavra, pessoas que estão aprisionadas na mente estão sendo libertas. Enquanto eu estou ministrando essa palavra, pessoas que entraram aqui escravizadas pela depressão vão voltar para casa com vida e vida com abundância. Por quê, pastor? Porque Deus usa a forma que Ele quiser. Versículo 7. E eu já começo a encerrar. Pessoal do louvor, pode vir. Depois do lodo, Jesus diz ao cego: vai lavar. Jesus não disse vamos lavar. Jesus não disse alguém vai te ajudar a chegar no tanque. Não, Ele diz vai lavar. E o cego não questiona, ele simplesmente obedece. A verdadeira fé obedece sem questionar. Ele está ensinando para nós que ele não precisava ver para obedecer. Por quê? Porque a obediência me conduz onde Jesus quer que eu vá. Por quê? Porque a obediência nos faz estar no destino que Jesus estabeleceu. Eu posso não conhecer o caminho, eu posso não conhecer os degraus, eu posso não ver, mas eu vou obedecer. Quem está debaixo de obediência não tropeça. Quem está debaixo de obediência não cai. Quem está debaixo de obediência não se perde no meio do caminho. Quem está debaixo de obediência chega sem enxergar o caminho. O texto diz que ele chega até o tanque de Siloé, ele se lava e ele volta. Mas ele volta diferente. Aí o versículo 9 diz que os vizinhos começaram a observar que ele já não está andando mais com o auxílio de um cão-guia, de uma muleta, escorando nas paredes. Ele foi de uma forma para o tanque, mas ele voltou de outra forma. E a forma como ele volta, escuta isso aqui, a forma como ele volta causou espanto na vizinhança. E todo mundo começou a questionar: é ele? Não pode ser. Então, o cabelo parece, a cor da pele parece, mas ele não está, parece que ele está enxergando. Não pode ser ele não. A gente lembra dele pedindo esmola, andando com dificuldade, mas parece agora que ele está enxergando. Será que é ele? Será que não é ele? Eu não sei se tem alguém que tem fé para receber essa palavra. O que Jesus vai fazer na sua história vai deixar muita gente confundida e espantada. Eu no teu lugar eu teria melhorado esse glória. Eu vou repetir: o que Jesus vai fazer na sua história vai deixar muita gente espantada, de boca aberta, perguntando: será que é? Não pode ser, deve ter mudado a família dessa casa. Não pode ser, deve ser outro casamento, deve ser outra família que mudou para essa casa aí, porque não pode ser. Será que é? Será que não é? É ou não é? É ou não é? Aí ele chega: qual que é o motivo da discussão? A gente quer saber se você é você. O que vocês querem saber? Se você é você. Porque a gente conheceu um outro você, e você agora é um outro você. E ele enche o pulmão para dizer: sou eu. Depois de Jesus tudo muda. Depois de Jesus tudo se altera. Você está preparado para viver isso? Você está preparado para viver isso? Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus?